Bom, aqui, como prometi, né, fazer um vídeo rapidinho sobre diagrama de Frost, né? Então não vou aprofundar muito, só mostrar qualitativamente como funciona. Então a gente consegue transformar aquele diagrama de Latimer nesse diagrama de Frost, né? Então qualitativamente o que a gente tem aqui? Nós podemos observar aqui, por exemplo, para o nitrogênio, né? Esse é o diagrama de Latimer para o nitrogênio no meio básico, que está em azul, e no meio ácido, que está em vermelho, certo? Então podemos observar aqui que para o nitrogênio, a espécie aqui mais estável, quanto menor tiver aqui no diagrama de Frost, né, a espécie aqui, mais estável vai ser esse estágio de oxidação. Então, no meio ácido, né, o amônio seria a espécie mais estável aqui para o nitrogênio. E no caso, no meio básico, o nitrogênio seria a espécie mais estável. Então, de todos os azuis, né, o que está no menor classe aqui é, é o nitrogênio, o N2, né? Então seria a espécie mais estável no meio básico aqui para o nitrogênio, certo? Então esses dados nós tiramos do diagrama de Latimer, está relacionado diretamente com a energia livre de Gibbs e o número de elétrons envolvidos, certo? Então a gente consegue fazer uma relação direta de estabilidade dessas espécies, certo? E aqui, por exemplo, né, no primeiro momento, eu posso observar aqui que essa espécie está acima dessas duas. Por exemplo, aqui no meio básico, né, N2O4, né, se ela está acima dessas duas, essas duas serão mais estáveis. Então, essa espécie tenderá a se desproporcionar em nitrato e nitrito, certo? Em meio básico, ok? Aqui, por exemplo, o NH3OH+, né, uma espécie complicada aqui, mas essa espécie também não será estável. Ela tem a tendência aqui no meio ácido, por exemplo, a se desproporcionar em hidrazina, né, que é N2H5 e nitrogênio, tá certo? Então, se uma espécie aqui está acima de duas aqui, né, então ela tende a se desproporcionar nas outras duas. O contrário também, né? Se eu tenho aqui NO e N2O4. Então, essas duas espécies estão acima do nitrito. Se eu tiver essas duas espécies aqui em contato, o que vai acontecer? Elas tenderão a se juntar para formar uma espécie única aqui. Então, vai haver o comproporcionamento, né? Ou seja, duas espécies, né, em estado de oxidação, por exemplo, aqui 2 mais e 4 mais, vão oxidar e reduzir para formar apenas uma espécie aqui no estado de oxidação intermediário. Então essa é a visão aqui qualitativa sobre o diagrama de Frost, tá certo? E aqui, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esse material, se quiserem também posso fazer uma aula mais aprofundada, né, mostrando como que eu transformo um diagrama de Latimer em um diagrama de Frost. E aqui nesse diagrama de Frost aqui eu consigo observar aqui quais são as espécies mais estáveis. Ó, por exemplo, essa espécie tende a se desproporcionar nessas duas. Aqui no meio básico essa espécie vai ser mais estável, o número de oxidação -2 vai ser mais estável. E aqui também no meio ácido, né, a molécula de água para o oxigênio vai ser a espécie mais estável, certo? E aqui no caso, como que eu vou aqui comparar com ΔG? Por que esse processo, né? Aqui vai ser mais estável e menos estável porque está diretamente relacionado com o número de oxidação e a energia livre de Gibbs, tá certo? E aqui nesse caso, ou seja, né, aqui Ne, né, como F é constante, né, a multiplicação de Ne está diretamente proporcional à energia livre de Gibbs. E aí, quanto menor esse valor, né, mais estável vai ser essa espécie. Né? Então, de maneira qualitativa, está diretamente relacionado o Ne, né, ΔG igual a menos NFE, né? Então, o F é constante, então o Ne, né, está diretamente relacionado com a estabilidade da espécie. Okay? E aqui no caso, né,
mostrando aqui, né, o processo de desproporcionamento ou comproporcionamento, né, e aí quais as espécies mais estáveis aqui, né, entre os números de oxidação, ok? Então aqui no caso, ó, desproporcionamento, né, e o comproporcionamento, ok? E aí aqui alguns exercícios e aqui o diagrama, acho que já caiu também numa prova esse diagrama, do manganês, né? Sendo que o manganês 2 seria a espécie mais estável do manganês, certo? E aqui só observando, né, o diagrama de Frost, dá para a gente observar que haverá com proporcionamento, né, entre essas duas espécies. O número de oxidação aqui, a manganês 2 é o mais estável dentre todos os estados possíveis aqui no meio ácido, né? Aqui no caso para o cloro, né, o diagrama de Frost do cloro, né? E aqui no caso podemos ter informações mais qualitativas, né, da estabilidade de cada número de oxidação, ok? Então é isso para o diagrama de Frost.